Oi, hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou fazer sobre paraxá. Se você não sabe o que é paraxá, paraxá é uma palavra em hebraico que significa porção. A paraxá é uma porção da Torá, porção de um livro da Bíblia. Na verdade, é um conjunto de 5 livros, que são os primeiros. Não, os primeiros 5, exatamente. E se você pode encontrar aí na sua Bíblia. E aqui, ó, eu vou falar sobre duas paraxás, que na verdade em hebraico é parashot, plural. Que elas vão desde números 30, aí depois 32, aí depois do 33 a 36. São duas porções que são separadas. É como se é um jeito da gente estudar a Torá da melhor forma possível, que são os 5 livros da Bíblia. Os livros do povo judeu, que eles separaram e há muitos anos eles vêm fazendo assim para que todo mundo estude a Torá na mesma porção, no mesmo tempo. E Torá significa exatamente lei, ensinamento. Então vamos lá. As parashot, né, que já te falei que é o plural de paraxá, são matot e masê. E elas são nomeadas assim porque é a primeira palavra que aparece em hebraico. São palavras em hebraico, porque ela foi escrita em hebraico. Vamos lá. A primeira matot, se você quiser ler aí, ela começa com as leis sobre o juramento. Sobre que você pode jurar ou não pode jurar, que tudo que você fala na sua boca, você tem que cumprir. E Jesus fala sobre isso. Lá em Mateus 5,33. Eu vou ler aqui para vocês. E ainda, vocês ouviram que foi dito aos nossos pais: não descumpram o juramento, e cumpra todos os votos feitos ao Senhor. Mas eu lhes digo que não jurem de jeito nenhum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o apoio de seus pés, os pés dele, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jurem pela cabeça de vocês, porque vocês podem tornar branco um único fio de cabelo. Mas que o sim de vocês significa apenas sim e o não seja não. Qualquer coisa além disso tem origem no maligno. Ou seja, essa lei aqui foi porque as pessoas deviam jurar muito lá no tempo e Deus queria que elas cumprissem tudo que elas jurassem, para que houvesse apenas verdade nos lábios dela. E aqui Jesus diz que a gente não pode jurar de jeito nenhum, porque muitas vezes ao jurar, nós poderemos pecar, porque a gente não tem poder para fazer qualquer coisa. Se a gente jurar, amanhã eu te juro, amanhã eu vou na sua festa de aniversário. E aí acontece alguma complicação e você não tem poder sobre isso. É Deus quem sabe. Portanto, a gente deve dizer sim, sim e não, não. Não jurar por nada, que a nossa palavra seja verdadeira. E que a gente não precise jurar, eu juro por isso, porque... Para que as pessoas pensem que você está falando a verdade, ou então que elas levem aquilo que você está falando mais a sério. Mas a nossa palavra deve ser sim e sim, não e não. Bom, progredindo aqui, tem muita mais coisa aqui nesse vídeo, nessas porções de estudo. E Deus mandou o povo judeu, o povo de Israel, né? Porque judeu é de Judá. E lá tinham as outras tribos também, né? Deus mandou o povo de Israel se vingar de Midian. Midian, que a gente vê lá nas outras porções, que eu ainda não fiz, essa é a primeira. Ele mandou as mulheres, as filhas lá de Midian, para se prostituírem com o povo de Israel, e assim o povo pecar e a praga de Deus vir. E foi isso que aconteceu. O povo não resistiu, se prostituiu com as mulheres, e veio uma praga que matou muita gente, milhares de pessoas do povo. Até que Pinhas pegou a lança e transpassou 2 que estavam se prostituindo. E bom, aí Deus mandou o quê? Era um povo de 600 mil pessoas. 600 mil pessoas. E quantos do exército que Deus mandou para destruir Midian? 12 mil. 1.000 de cada tribo. Porque para Deus não importa o número. Se ele tá com o exército, ele vai dar vitória. E assim ele fez. E depois nós vemos na progressão da história que nenhuma pessoa faltou do exército. As 12 mil foram, destruíram aquela nação.
e voltaram com despojos. Todas as 12.000 voltaram, nenhuma foi morta. Nenhuma faltou na contagem depois da guerra. E em gratidão a isso, os líderes lá, que os líderes eram divididos em 1.000, 100, e o principal era Moisés. E os líderes viram isso, que não tinha faltado uma única pessoa, que todos estavam ali, que Deus guardou em vida cada um daqueles soldados. E eles deram muito ouro para Deus, muito ouro, em oferta de gratidão para Deus. E assim Deus se agradou, com certeza. Mas eu fico pensando, e a nossa oferta? Muitos de nós não temos ouro, nem prata. Eu, por exemplo, eu não tenho nem renda. Desculpa aqui. Porque eu ainda sou criança, eu tenho 15 anos. Então a nossa oferta, mais do que ouro, mais do que prata, mais do que qualquer bem, deve ser o tempo que a gente passa com Deus, em sinceridade de todo o coração. Porque é esse tempo que vai nos dar amor a Ele. É nesse tempo de conhecer o nosso Deus, de parar e passar tempo com aquele que nos ama. Isso vai desenvolver amor por Ele em nós. E assim essa oferta vai ser muito agradada. E essa oferta não é apenas... durante a semana inteira eu vou passar 1 hora. Cada dia um pouquinho. Não. Tem que ser todos os dias. A gente deve dar tempo para Ele. Não importa, mas domingo eu já vou para a igreja. Eu fico lá 2 horas no meio do culto. Já é demais. Não. Não é demais. É pouco. Porque Deus quer que todos os dias nós estejamos na presença dele. Essa é a oferta que Ele quer. Em sinceridade. Não para satisfazer apenas o nosso ego. Então as pessoas que nos acompanham nessa empreitada, nessa oração. Mas para alegrar a Deus. E dar a Ele o que Ele requer. E a gente vê lá que essas 12.000 pessoas, voltando àquele assunto, de que aquele que Deus vai dar a vitória, esse é vencedor. Bom, Ele mandou as 12.000 pessoas e de despojo foram milhares e milhares de gado, de jumentos, de pessoas. Eles mataram todos os homens e trouxeram as mulheres. Como despojo, além dos rebanhos, do gado, dos jumentos e do ouro, da prata, os objetos e tal, que tiveram que ser purificados, inclusive as pessoas que derramaram sangue. E eles trouxeram muitas mulheres. Aí Moisés se indignou e falou: vocês trouxeram essas mulheres? Essas mulheres que te fizeram pecar e veio praga sobre Israel? Então eles mataram todas as mulheres que não eram virgens, que já tinham conhecido um homem. Assim eles ficaram apenas com as mulheres criancinhas que eram virgens, até aquelas que não eram crianças, mas que não tinham se casado nem encontrado com nenhum homem. E essas pessoas, ele conta que são 32.000 pessoas, 32.000 mulheres que não tinham conhecido nenhum homem. Ou seja, agora imagina, 32.000 crianças que eles trouxeram. Se a gente for ver isso aí, e multiplicar, e ver as proporções e tal, a gente vai ver que os homens, os que lutaram contra o povo de Israel, deveriam ser muito maiores, já que só de crianças nesse povo tinha 32.000 mulheres virgens. Ou seja, Deus deu uma vitória tremenda a eles, porque Ele estava com esse povo. Ele mandou que eles lutassem, e eles foram vencedores, porque essa era a vontade de Deus. Portanto, vamos procurar fazer a vontade dEle e pedir a Ele a vitória, porque Ele vai dar a vitória a todo aquele que pedir em sinceridade, se propuser a fazer a vontade de Deus de todo o coração. Bom, continuando aqui, Gad e Ruben, ainda nessa mesma porção, queriam aquela terra. E falaram: não quero ir lá pra terra não, essa terra aqui é boa, tem pastagens, são lindas planícies, é terra de gado. Nós temos gado, portanto nós vamos ficar aqui. Não nos faça passar o Rio Jordão. Ou seja, eu quero essa terra aqui, vocês que se virem, passem vocês lá, que vocês conquistem a terra. Eu já lutei aqui que eu tinha que lutar, eu vou ficar aqui. Com meus bois, com a minha família. Vai vocês pra lá. Só que aí Moisés não concorda com isso. E fala que eles deveriam ir lutar, passar o Jordão. Que estavam do outro lado do Jordão. Passar o Jordão pra terra de Israel e lutar até a última parte da terra ser conquistada. E eles disseram: tá bom, vamos fazer isso.
E assim Moisés concordou em deixar aquela terra para eles. E eles fizeram isso. Construíram lá as cidades fortificadas para os filhos, para as mulheres, para os que ficariam lá, e currais para os animais, para o gado. E assim foi. Ou seja, nós devemos aqui... Olha só como é que eles foram. Eles falaram, eu quero essa terra, não quero nem saber. Depois a gente vê que a terra depois é sorteada, para que todos vejam que aquela mesma é a verdade de Deus. Todas as terras restantes, além dessas, foram todas sorteadas lá. Eles jogavam lá as sortes para resolver, porque Deus, ele é soberano até mesmo nas sortes. E ele escolheu através das sortes na frente de todo o povo. Porque eu imagino que se Deus falasse com Moisés sozinho lá, o povo, como ele era um povo que se revoltou mais 10 vezes contra Deus, contra Moisés, ele deveria falar, essa terra aqui eu prefiro, essa aqui terra é melhor pra mim, por que você escolheu isso? Moisés tá fazendo isso porque ele é amiguinho daquela pessoa lá, daquela outra tribo. Então ele fingiu que Deus tava falando com ele e tal. Então eu acho que é por isso que Deus mandou sortear na frente de todo o povo, para que aquela seja a mesma vontade de Deus e que eles não reclamassem. Mas Gad e Ruben não queriam saber da vontade de Deus, eles queriam a terra que eles queriam, a porção que eles queriam. E assim foi. E eles conseguiram a terra que eles queriam, por causa da teimosia deles. Mas eles tiveram que lutar também. Eles tiveram que conquistar, assim como todos os outros. Portanto, eu te digo, será que não haviam terras melhores que Deus poderia ter dado a eles? Será que não haveria alguma porção melhor se eles tivessem preferido que Deus escolhesse para eles? É assim para nós também. Nós devemos não bater o pé e teimar. Nós devemos fazer a vontade de Deus. Nós devemos deixar tudo nas mãos de Deus e fazer com que Ele escolha. Deixa para Ele. Ele sabe melhor do que eu. Ele sabe de todas as coisas, não é mesmo? Portanto, Ele sabe o que é melhor para mim, já que Ele me ama e quer o melhor para mim. Esse deve ser o nosso pensamento. Portanto, vamos ver esse exemplo aqui e fazer o contrário. Não teimar o pé, não bater e teimar, mas sim procurar a vontade de Deus. Bom, aí depois acaba essa porção e começa a Mas-e, que começa falando de todos os lugares que o povo andou, que o povo acampou. Desde lá da saída do Egito até o último acampamento que eles tiveram lá perto do Rio Jordão, quando eles estavam prestes a sair para a Terra Prometida. Isso mostra que Deus... Olha só, foram 42 lugares. E Deus sempre esteve com eles. Foram 40 anos. Deus levando eles de um lugar para o outro. Às vezes eles iam para um lugar em direção à terra, depois voltavam. Isso foi porque eles teimaram. Os espias foram lá na terra, falaram mal, e o povo queria eleger um líder lá que não fosse Moisés para que fizesse voltar para o Egito, onde eles eram escravos. Doideira, né? Eles deviam estar com muito medo e não confiavam em Deus. Por isso, Deus fez com que toda aquela congregação dos 20 anos em diante fosse morta, morresse no deserto. E ele foi levando, voltando, perambulando por todo o deserto, que ele levava pela coluna de fogo à noite e a coluna de nuvem de dia. E no final, onde que eles chegaram? Na Terra Prometida. Portanto, nós devemos também procurar não ficar... Nós devemos confiar em Deus para que nós não fiquemos 40 anos no deserto. E nós devemos seguir Deus em todos os momentos. Porque aonde quer que nós sigamos Ele vai nos levar a bom porto. Se assim nós perseverarmos em segui-lo, em fazer a vontade dele. Porque no final, mesmo perambulando pelo deserto, eles chegaram à Terra Prometida. Deus os levou, segundo a vontade dele, até o lugar que ele prometeu. Portanto, vamos confiar. Assim como eu te falei aqui de Gad e Ruben, nós devemos deixar nas mãos de Deus, para que Ele nos guie. Porque nesse episódio que Deus falou que eles ficariam 40 anos no deserto, teve uma parte do povo que simplesmente falou, agora vamos lá, confia em Deus. Aí eles foram todos mortos, massacrados pelo exército. Ou seja, se Deus não te levar, se Deus falar não vai, não vai. Se Deus falar vai, vai. Porque esse vai é para bênção.
E antes deles entrarem na Terra Prometida, Deus falou para desterrarem os povos e destruírem todos os ídolos. Por que isso? Aqueles povos ali estavam intrusos, porque aquela terra Deus já tinha prometido ao povo de Israel, a Abraão, a Isaac e Jacó. E se eles não desterrarem aquela terra, ele diz aqui que eles seriam como pregos nos olhos e cerca de espinho à volta, se não desterrarem completamente. E bom, eles não desterraram completamente. Depois a gente vai ver lá no livro de Josué que eles até fizeram aliança com alguns, mesmo sem querer, mas fizeram. E que ele faria com esse povo, com o povo de Israel, o que ele pretendia fazer com esses povos pagãos. E por que isso? Por que Deus puniria essas pessoas com o mesmo pecado daqueles que ele queria punir? Porque ao não desterrar as pessoas da terra, ao não destruir todos os ídolos, o povo de Israel cairia na idolatria. Assim como ele caiu, muitos reis depois caíram na idolatria. E assim o povo foi exilado. Assim como a promessa de Deus, assim como o aviso de Deus aqui, o povo foi exilado, ficou 70 anos no exílio. Assim como Deus pretendia fazer com esse povo. Mas Deus trouxe em sua misericórdia o povo de Israel, por causa da aliança dele, do amor dele. Portanto, vamos seguir o que Deus fala, porque é para bem. Assim como Deus falou, destrói todo ídolo. Nós devemos destruir todos os ídolos e colocar Deus em primeiro lugar. E o que é um ídolo? É aquilo que a gente confia mais do que em Deus. É aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Seja isso um amuleto da sorte. Seja isso uma estátua. Que a gente pede, estátua, me ajuda. Não. Ele não é Deus, a estátua não pode fazer nada. O amuleto da sorte não pode fazer nada. O que pode te ajudar é Deus. Outros ídolos, outros exemplos de ídolos. Um computador pode ser um ídolo. Um celular pode ser um ídolo. Uma pessoa pode ser um ídolo desde que você dê a ela a parte que pertence a Deus, a confiança e o amor que pertence a Deus. Portanto, vamos destruir todos os ídolos e desterrar a terra idólatra ao nosso redor, para que nós não caiamos na idolatria, assim como esse povo caiu. Bom, aí depois Deus dá a parte dos levitas, que ele diz que os levitas não teriam parte na herança, um pedação de terra assim, mas eles teriam cidades e campos onde eles poderiam ter os rebanhos deles. E essas cidades, esses campos ficariam distribuídos sobre todas as tribos. Na tribo maior, mais cidades. Na tribo menor, menos cidades. E 6 dessas cidades seriam cidades de refúgio, cidades dos levitas. Onde quando uma pessoa matasse alguém sem querer, por exemplo, tá lá cozinhando, então, aí sem querer, deixou lá a comida lá, aí veio lá um rato, contaminou tudo, aí a pessoa que comeu aquilo lá morreu. Ou então, até um exemplo que está aqui mesmo nas escrituras, que é quando a pessoa está cortando lá a lenha, aí sem querer, sem a pessoa perceber que o machado estava mal colocado, a cabeça, ela faz isso aqui, pá! Aí a cabeça do machado vai voando lá longe e bate na cabeça de alguém e essa pessoa morre. Não foi culpa dessa... Bom, culpa foi, porque ela fez isso aqui, né? Mas foi sem querer. A pessoa não queria matar. A pessoa não queria nada de mal para aquela pessoa, mas mesmo assim aconteceu. Essa pessoa que não tinha intenção de matar, que não tinha culpa de assassinato, essa pessoa teria que ir até uma cidade de refúgio correndo, lá ser julgado. Vale ressaltar que aqui também fala que precisa de 2 testemunhas nessa paraxá, porção. E assim, essa pessoa lá na cidade de refúgio teria que ficar lá, se ela fosse julgada inocente, ela ficaria lá, até a morte do sumo sacerdote. E eu fico pensando aqui, e hoje, nos dias atuais, o que nós podemos fazer? Não existe mais essa cidade, refúgio e tal, nem sumo sacerdote. Ou é isso que a maioria pensa, porque o sumo sacerdote já morreu. Nós não precisamos agora ficarmos trancados em cidades de refúgio.
Nosso refúgio é Deus, o sumo sacerdote dele que já morreu, que já nos libertou da cidade de refúgio, que já nos libertou da consequência do pecado, mesmo aqueles que sem querer e os também que pecaram voluntariamente e involuntariamente. Esses dois foram perdoados se crerem na morte desse sumo sacerdote. E quem foi esse sumo sacerdote, você me pergunta? Foi Jesus. Yeshua, na língua lá que eles chamavam ele de Yeshua, o Messias, o Filho de Deus que veio pra cá, o sumo sacerdote que recebeu a autoridade de Deus e dos homens. E veio e morreu por nós, nos libertando de toda a cidade de refúgio, nos libertando de todo o pecado, nos libertando de tudo. E agora o nosso refúgio é apenas Deus. Não muros fortificados, não cidade que tem um muro que a gente confia nos muros. Não cidade que a gente confia no perímetro e que a pessoa não vai nos ferir nesse perímetro. Mas em Deus, que em Deus nós não vamos ser feridos, que em Deus nós vamos ser salvos. Que em Deus o mal, aquele que vê nossos pecados e diz, você vai ser condenado. Esse não tem mais poder sobre nós, porque nós fomos perdoados. O sumo sacerdote já morreu. E o mesmo que a própria vida ressuscitou. E assim nós fomos perdoados. Bom. E acaba aqui depois a Paraxá com as filhas de Silofhad, que era um homem que morreu no deserto e que não tinha filho. Ele deixou só filhas. E essas filhas viram que era injusto. Pô, a gente não vai receber parte na herança. E agora? Nosso pai morreu e não deixou filho. Então Deus falou para elas se casarem com pessoas da mesma família. Filhos dos irmãos de seu pai, ou seja, primos dele, né? Primos delas. Se casarem com seus próprios primos para que a herança ficasse na mesma tribo. Porque ele diz que depois lá naquelas partições, aquele mesmo território ficaria na tribo para sempre, não poderia ser alterado. Porque no ano de jubileu voltaria para o dono, mesmo que vendesse e tal. E assim, se ela se casasse com uma pessoa de outra tribo, essa pessoa de outra tribo ficaria com a terra de outra tribo também. E como aquela era a primeira vez, eles estavam tomando posse lá, no ano de jubileu voltaria para aquela mesma pessoa, o marido dela, da outra tribo. Mas Deus mandou, casa com seus primos. E elas casaram com os primos, então ficou tudo bem, tudo certinho. O território ficou intacto. Bom, não permanentemente. Porque a gente sabe que depois aconteceu um monte de coisa. Bom, obrigado se você assistiu até aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo foi um pouco mais elaborado, um pouco mais demorado, como você vê. Espero que você tenha extraído daqui alguma coisa para sua vida. E eu espero de todo o coração que Deus te abençoe muito e te faça vencedor. Então até o próximo vídeo. Todos os sábados eu vou fazer um vídeo nesse estilo da mesma porção da Torá. Obrigado. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. E tchau.